Assim, dá a mão aqui, ó. Vamos dizer que o Thiago, bem apertado, pode segurar. Ele é meu pai. E eu vou repetir padrões dele. Paulo, por quê? Ele é o padrão, não é o meu pai, mas o padrão negativo do meu pai. E eu tô trazendo pra mim. Eu vou pra onde eu vou, arrasto o padrão. Paulo, mas por que você arrasta esse padrão? Você quer? Não. Eu tô colado. E o que é que me cola esse padrão? As minhas mágoas. Faz sentido. Quando eu perdoo, essa cola vai soltando, eu me liberto de um padrão ruim de bebida, de adultério, de corrupção, de violência, droga, cigarro. Eu me liberto desse padrão e caminho agora eu criando um padrão. Mas isso aí, para mim, nessa nossa linha do método CIS, precisa do perdão. Eu faço terapia já há uns 5 anos e eu acho fundamental. Né? Até porque eu faço terapia para aguentar quem não faz, né? E o que eu percebo que o que você falou é a condição do ambiente, né? Porque a gente é fruto do ambiente que a gente vive e como você muito bem falou, né, Paulo? Se você traz coisas para o seu ambiente, aquilo se torna presente. E enquanto aquilo for presente, você corre o risco de copiar, querendo ou não, criticando ou não aquilo. Isso. Lembra das memórias? Eu vivi essa memória. Eu estou inundado da memória do meu pai fumando, meu pai bebendo. Eu estou inundado dessa memória da minha mãe sofrendo, do adultério, dos problemas. Eu estou inundado de memórias. 30 anos, 15 anos, 18 anos de memórias intensas e sob forte impacto emocional, que são as memórias. Lembra do tapa na cara? É a memória mais viva. Quanto mais impactante a memória, mais forte ela é dentro de você. Como é que eu me livro dessa memória? Porque a minha tendência é reproduzir minhas memórias, reproduzir meus sentimentos. Como é que eu aniquilo essa memória, refaço a memória, dou um novo significado? Que é a tese do meu primeiro mestrado. Como é que eu refaço essas memórias? Porque são as memórias que geram as crenças. Que é a base do método CIS, é isso. É refazer a memória, refazer os significados e os sentimentos. Você sabe que o que você está falando do ponto daquilo que eu estudo em relação à parte de neurociência, né, é justamente da formação da memória, né? Igual a informação do computador, ela é feita por um byte, né? E não estou falando isso para você dá aula disso, eu estou falando isso para o pessoal. A formação da memória, ela se dá com uma coisa chamada engrama. Então, igual o byte funciona na informação do computador, nas nossas memórias, né, são os engramas. E a formação do engrama, quando você... O que é engrama? Engrama é a unidade básica da memória do nosso cérebro. Ok. Né? Então, cara, igual o byte é do computador, no nosso cérebro é um engrama. Né? O engrama, ele precisa ter gasto de energia para ele ser destruído. Então, a gente não tem uma perda total da informação que foi criada, porque você precisa gastar energia para perder aquilo. E muitas vezes o teu cérebro ele não vai gastar energia com aquilo. Mas você precisa, para desfazer uma memória, modificar. Isso. Por isso que quando a gente fala no aprendizado, né, é muito mais difícil você pegar uma pessoa que aprendeu errado e ensinar o certo do que você pegar uma pessoa que é um livro em branco e você ensinar o certo de uma primeira vez. É muito mais fácil. Porque ela vai gastar muita energia para desaprender. Eu acho que a validade de você ter uma metodologia para abordar isso é fenomenal, porque é a coisa mais difícil que a gente faz. E exige da gente uma plasticidade terrível. Isso. O que é difícil de um sujeito fazer, por exemplo, uma prova, sei lá, para ser especialista numa área, por exemplo. Né? Porque ano a ano, como existe uma quantidade de adição de conhecimento, tem coisas que mudam. E quando mudou, aquilo que você fez um baita esforço para aprender ano passado, você tem que desaprender esse ano para reaprender de novo. Então, por exemplo, o garoto que vai fazer um vestibular é diferente de um garoto, de um profissional que vai fazer um concurso público, que vai fazer uma prova de título de especialista dentro de uma área. Né? E isso é muito complicado por causa do jeito da formação e da desformação, entre aspas, das memórias. Você refazer esse aprendizado. Olha só, na nossa tese, tudo nós vivemos em função das nossas crenças. A crença do que eu sou, a crença do que eu sou capaz, a crença do que eu mereço. Então, e a unidade básica pra gente são os sentidos. O que eu vejo, o que eu vi, ouvi e senti. A minha memória sensorial, o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu senti. Então, nossa tese é, se eu conseguir, dentro de você, entrar na sua memória e alterar a memória do que você viu, do que você sentiu, mas substância do que você viu, eu consigo mudar qualquer coisa na sua vida. Quando você viu o cara falando de droga, largou as drogas, largou o álcool, o outro que não sei qual foi o ganho da pessoa, emagreceu,
eu não sei, depois do método CIS, né? Se eu entrar, e essa é a nossa tese, eu entro no método CIS, o coach integral sistêmico, eu consigo entrar dentro de você, literalmente, e mudar sua memória. E se eu não mudar a memória, basta eu mudar o significado da memória. Ou então mudar o sentimento sobre essa memória. Então o que eu preciso fazer? Você tem uma disfunção. Essa disfunção é gerada por memórias. Eu vivo em função das memórias. Que memórias são essas? E eu entro aqui, eu trago a memória para fora, reedito a memória. Literalmente. Meu pai matando, papai matando a mãe. Eu posso reeditar essa memória. Ou então, eu posso edificar o significado dessa memória. Ou os sentimentos. Teu pai era um doente e tal. Muda o significado. Ele fez o melhor que ele pôde. Ou perdoa teu pai, mudou. Ou então muda a própria memória. Ou muda os três. Se eu conseguir isso, se a pessoa se permitir isso, ela muda a crença. Mudou a crença, ela muda comportamento, ela muda atitude, ela muda o tom da voz, ela muda a complexão física, o encaixe do tônus muscular da face, a forma de pisar no chão. E essa é a nossa tese. A mudança, a nossa tese existe um pressuposto no desenvolvimento humano que a mudança acontece ao longo do tempo. Nós acreditamos e temos comprovado isso, essas pessoas viram aí, mudanças podem acontecer quase que imediatamente, se você conseguir alterar suas crenças. Mas para alterar a crença, você vai ter que alterar a memória, alterar o significado ou o sentimento. E isso é sinapse neural. E eu posso sim refazer por plasticidade neural, neurogênese, sob forte impacto emocional, no processo completo, mudar isso. Mudou isso, você muda seu padrão financeiro, muda seu corpo, muda suas emoções, muda a relação com pai, filho, mãe. É sinistro o negócio. Bastante. E vai contra toda a lógica do desenvolvimento humano aí. Total. O Leni. Aqui foi. Foi? Foi. Agora é com vocês aí. Fiquem à vontade aí para finalizar. Eu quero agradecer. Dar um fechamento aí, que a gente falou sobre várias coisas Muita importantes. coisa. E coisas que se complementaram. Eu fiquei muito feliz que funcionou essa liga aí. Mais completado do que corpo, alma e espírito. Exatamente. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de ter lembrado da gente, né, o Muzi. Né? Vou até mudar o nome dele no meu WhatsApp, vou botar Muzi, vou botar acento, quero nem saber. Agora não esqueça, tem que ser no Y, né? botar o acento do Y, Muzi. E o Paulo, que é uma grande referência, né, nessa área, o Paulo Vieira, que também é uma referência no que faz, ou seja, é um privilégio estar aqui, né? E sempre lembrando para todo mundo que está em casa que se você cuidar do teu corpo, se você reeditar a tua alma e alimentar o teu espírito, você vai muito mais longe do que pensa. Corpo, alma e espírito trabalhando integralmente para o teu propósito na Terra. Vai dar certo. Obrigado. Por favor. Bom, gente, quero agradecer. Eu que agradeço. Eu conheci você de ouvir falar, né? Poxa. Ele sempre ali acompanha e acho tremendo, que sonhava em conhecer um macaquinho aqui. Olha, precisamos dar um nome para esse macaco, né? Paulo, Pode ser. obrigado também.